E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. Bom, galera, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a análise sintática, vamos estudar a parte aqui dos adjuntos e também do complemento nominal. Então, vamos lá. Análise sintática. Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes e estudar a relação existente entre elas. Então, quando a gente está fazendo análise sintática, a gente estuda a relação que existe entre as palavras, quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o núcleo do sujeito, quem é o predicativo, quem são os termos essenciais, os termos acessórios, complementos, adjuntos, tudo isso a gente estuda em análise sintática. Então, dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Termos acessórios da oração, que é o nosso foco da aula de hoje, né? Após compreender os termos essenciais da oração, que são, né, o sujeito e o predicado, a gente vai estudar os termos acessórios hoje. E são chamados assim porque eles não são rigorosamente necessários, porque para entender uma oração, eu necessito do sujeito e do predicado, né, que é quem pratica e quem sofre a ação, tá bom? Os termos acessórios, eles, como o próprio nome já diz, né, eles ajudam para melhorar a compreensão, para deixar mais explicado, né? Então, não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Eles servem simplesmente para determinar, para qualificar, para especificar e também para modificar outros termos da oração. Há complementos para nomes, para verbos, né, que são os adjuntos e os apostos. Há também complementos que estão à parte da oração, como, por exemplo, os vocativos. Né? O vocativo é aquele que eu uso para chamar, para interpelar, para chamar o nome de alguém, certo? Então, vamos começando aqui pelo adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou também qualifica o substantivo pertencente ao sujeito ou ao predicado. Ok. O adjunto adnominal, ele pode ser expresso por artigos, por numerais, por pronomes, por adjetivos, por locuções adjetivas, ou seja, na análise morfológica, né, esses adjuntos adnominais são os artigos, são os numerais, são os pronomes, são os adjetivos, certo? E na análise sintática a gente chama eles de adjunto adnominal. Vamos pegar aqui exemplos, Aquelas notícias trágicas não foram publicadas. Perceba aqui que eu estou falando sobre as notícias. Temos dois adjuntos aqui auxiliando eles, que é aquelas e trágicas, tá bom? Temos aqui, eles não convidaram as pessoas interessadas. Estou falando aqui sobre as pessoas, as e interessadas acompanhando. O moleque sujou os sapatos do cavalheiro. Ora, primeira caso que eu estou falando do moleque, né? Então, o é o artigo que vem acompanhando ele. Morfologicamente falando, ele é um artigo, mas sintaticamente falando, ele é um adjunto adnominal, tá bom? No segundo elemento que eu falo dos sapatos, eu tenho os vindo antes, né, antecedendo, os, que também vai ser um adjunto, e do cavalheiro, tá bom? Que está fazendo referência de quem é o sapato. Então, os adjuntos adnominais, eles vêm aí auxiliando, né? Eles são acessórios dos nomes ao qual a gente está se referindo, né? Eles são acessórios dos substantivos. Complemento nominal. Já o complemento nominal é o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, completando assim o sentido desse nome. Pode ser substantivo, adjetivo, pode ser advérbio, tá bom? Por isso que ele é o complemento nominal, né? Agora a gente vai estar se referindo a nomes, a outras classes gramaticais que não sejam os verbos. No caso aqui, o substantivo, o adjetivo e
o advérbio. Complemento nominal, ele completa, né, ele complementa o sentido do nome, conferindo-lhe uma significação extensa e específica. Nós temos aqui, meus filhos têm loucura por futebol. No caso aqui, o termo por futebol está explicando o que é essa loucura. Loucura é o nome, né? Loucura aqui é uma característica da pessoa, né? No caso aqui seria um adjetivo, né? Então, está completando o sentido de um adjetivo. Se completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um nome. Se completa o sentido de um nome, então é um complemento nominal. Perceba também que eles têm a presença aí de uma preposição, por, né, de por futebol. No segundo exemplo, de, né, de doença. No terceiro exemplo, da, que é da filha. Eles também são antecedidos por preposição, tá bom? Completam o sentido de um nome, loucura é o nome. No segundo exemplo, medo é um nome, não é um verbo, né? E orgulho também é um nome, não é um verbo. Então, todos eles completam sentidos de nomes. E todos eles são precedidos por preposição. Então, meus filhos têm loucura por futebol, é o complemento nominal de loucura. Tenho medo de doença contagiosa. De doença contagiosa está complementando o sentido da palavra medo, né? É do que ela tem medo. E Cecília tem orgulho. Tem orgulho de quê? Da filha. Da filha está completando o sentido do nome orgulho. Então, todos eles são complementos nominais. Muitas vezes, não sabemos se o termo que aparece junto ao nome regido de preposição é simples adjunto adnominal, né? Que é um mero termo acessório, né? Perfeitamente dispensável, não necessário, né? Por isso que ele é acessório, né? Uma vez que exerce uma simples função adjetiva, né, de nomes que não necessitam ser complementados, mas também a gente pode confundir, né? Se é um complemento nominal, que é uma parte integrante do nome, né? Ou seja, portanto, indispensável também à sua integridade semântica. Então, pode haver essa confusão, certo? Para saber se é adjunto adnominal ou se é complemento nominal. E por isso, a gente vai ver aqui algumas diferenças entre eles, né? Situações de como a gente pode diferenciar esses termos. Então, vamos ver. Adjunto adnominal e complemento nominal. Então vamos lá, no primeiro exemplo nós temos: ela comprou um brinco de ouro. Eu percebo aqui de ouro está complementando o sentido da palavra brinco. Não é isso? De ouro é um adjunto adnominal, pois brinco, por ser de significação completa, não reclama complemento, ou seja, não necessita de complemento. Posso colocar, mas não é obrigatório, certo? Que venha integrar o sentido. Tipo, eu poderia simplesmente ler: ela comprou um brinco. Beleza, ia dar para entender perfeitamente. Ela comprou o brinco. Iria ter uma significação, iria ter um sentido aí, tá bom? Então, esse de ouro é só um termo acessório, certo? Não é necessário, não é obrigatório. Se eu não ler o termo aí de ouro, mesmo assim eu vou entender a frase que é: ela comprou um brinco, tá bom? Então, aí o termo de ouro, ele é só um adjunto adnominal, certo? Agora, no segundo exemplo, tenho medo de doença contagiosa. Perceba que a expressão, a frase aí, de doença contagiosa agora é um complemento nominal. Por quê? Pois o termo medo, ele é um nome de sentido incompleto, porque se eu fizesse somente a leitura, tenho medo, automaticamente você ia perguntar, né? Tenho medo de quê? Né? Tem medo de quê? Quem tem medo de algo, de alguém. Não é isso? Então, essa expressão, tenho medo, ela precisa de complemento. E aí o termo de doença contagiosa é esse complemento. Então, ele é necessário, né? Então, quem tem medo? Quem tem medo de algo ou de alguém. Então, essa expressão de doença contagiosa vai ser um complemento nominal. Vai explicar qual é o medo que ela tem.
Pronto, vamos lá. Ambas as categorias seguem o nome e podem ser acompanhadas de preposição. É importante lembrar, então, as suas principais funções, né? Complemento nominal, que complementa o sentido do nome, conferindo-lhe uma significação extensa e específica. Exemplo, a prova do concurso é passível de revisão. E já o adjunto adnominal, ele acrescenta uma informação ao nome, certo? Essa informação, ela tem valor de adjetivo e, em princípio, ela é desnecessária para a compreensão da expressão. Exemplo, os primeiros anos de vida foram tranquilos. Então, é outra diferença aí que a gente pode ver entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, tá bom? Aqui a gente tem um esquema, um mapa mental, certo? Que fica bom para vocês compreenderem, certo? Os termos da oração. Nós temos a oração, né? Ela tem os termos essenciais. O que são termos essenciais da oração? São o sujeito e o predicado, tá bom? Sempre que você ouvir termo essencial da oração, é o sujeito e o predicado, é o mínimo e é o básico que eu necessito para realizar uma análise sintática, ok? Agora, ainda na oração, agora essa parte amarela, quando eu falo de termos integrantes, os termos integrantes podem ser o objeto direto e indireto, que são os complementos verbais, né? Podemos ter os complementos nominais, que a gente viu hoje um pouco sobre eles. Podemos ter o agente da passiva, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, todos eles são integrantes. Agora, quando a gente fala de termos acessórios, que a gente estava estudando hoje, a gente tem o aposto, né, que é aquele termo explicativo, que explica algo que já foi dito anteriormente. Temos o vocativo, que é aquele que a gente usa para chamar a atenção de alguém, para interpelar. E temos os adjuntos, né, adnominais e adverbiais. Hoje nós estudamos os adjuntos adnominais. Então, esse mapa mental é importante você fazer esse esquema no seu caderno, certo? E guardar na sua matéria de gramática, para sempre que você tiver dúvida, você consultar ele. Então, vamos lá. Meio que aqui um resumo da nossa aula. Adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais, eles atribuem características aos substantivos que acompanham. Eles podem ser representados por um artigo, por um adjetivo ou por uma locução adjetiva, a gente estudou hoje, né? Por um pronome adjetivo e também por um numeral adjetivo. Exemplos de adjuntos adnominais nós temos, aquele livro velho é meu. Os termos em negrito são os adjuntos, certo, pessoal? 3 pessoas diferentes ligaram hoje para você. Temos agora os complementos nominais. Vamos aqui revisar eles. O complemento nominal é o termo da oração que sempre, né, é precedido por uma preposição. Preposição, galera, pode ser o de, o a, o com, o em, o por. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio que sozinhos têm significado incompleto, tá bom? Necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto sem esse complemento, como, por exemplo, medo, devoção, dúvida, respeito, ciúme, longe, e entre outros. Exemplo, eu tenho medo, né? Quem tem medo de alguma coisa, né? Aí, de escuro, é um complemento nominal. E, precedido por preposição, a preposição de. Complemento nominal ou adjunto adnominal? Então, agora a gente não tem mais dúvida. O adjunto adnominal, ele é frequentemente confundido com o complemento nominal, mas aqui hoje a gente está diferenciando eles. O adjunto adnominal, ele é dispensável, né? Ele pode não estar na oração, que mesmo assim eu entendo a oração, tá bom? Sendo uma informação apenas acessória, né? Refere-se a um substantivo concreto
e pode ser ou não precedido de uma preposição. Já o complemento nominal é uma informação obrigatória, sem ela a significação, o sentido, a semântica fica prejudicada, tá bom? O complemento nominal vem sempre precedido de uma preposição, é outra característica que já facilita para a gente poder compreender se é um complemento nominal, tá bom? E está ligado a um substantivo abstrato, né? A um adjetivo ou a um advérbio. Então, aqui na nossa sintaxe do período simples, nós temos aqui os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, objeto direto e indireto, né? Objeto direto e objeto indireto. Temos o complemento nominal, certo? Temos predicativo do sujeito, predicativo do objeto e agente da passiva. E nos termos acessórios, nós temos adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. É mais um mapa mental aí para ajudar no estudo de vocês. Diferenças entre adjunta adnominal e complemento nominal, para ajudar também ainda mais no entendimento. Vamos ver. Bom, o primeiro critério é quando o nome exprime uma ação. Termo é o agente, adjunta adnominal. A acusação do vereador foi investigada pela polícia. E temos aqui embaixo, termo é o paciente, complemento nominal. A acusação contra o vereador foi investigada pela polícia. Então, o exemplo de cima, nós temos um termo agente, ou seja, um adjunto adnominal. No exemplo de baixo, nós temos um termo paciente, ou seja, um complemento nominal. Segundo critério, quando o nome é adjetivo ou advérbio. Então, vamos lá. O termo que se relaciona a esse nome sempre será complemento nominal. Seu amigo está descontente com nossa atitude. E a fazenda ficava longe da cidade. Galera, de novo, também eles foram precedidos por preposição, né? Com, da. Tá bom? Então, o termo que se refere, o termo que se relaciona a um adjetivo ou a um advérbio, ele sempre será complemento nominal. Então, essa dica aqui ajuda bastante para que você não se confunda mais. E o terceiro critério que nós temos é quando o nome é substantivo concreto. Então, quando o nome ele é um substantivo concreto, o termo que se relaciona a esse nome sempre será adjunta adnominal. Eu falei, ele sempre será adjunta adnominal, o termo que se relacionar com um substantivo concreto, tá bom? As casas da vizinhança tinham quintais com lindas árvores. Então, os termos aí em vermelho são adjuntas nominais. Podem observar que eles estão relacionados com o substantivo concreto, tá bom? Bom, chegando agora ao fim da nossa aula, a atividade que fica é no livro de português, né, no livro da editora Moderna, da Araribá Plus, nosso livro de português, nas páginas 147 até a 150, que é um exercício exatamente sobre esse conteúdo que a gente estudou hoje. E a atividade que fica é apenas respostas, tá bom? Nessas páginas vocês vão apenas fazer as respostas, não precisa copiar perguntas no caderno. Bom, galera, então assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Você pode voltar de novo, certo? Para assistir, caso haja necessidade, caso alguma parte você não tenha entendido tão bem. Então é isso aí, agora vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau
e até a próxima aula. Valeu, galera!